Fala, moçada. Antes de tudo gostaria de me apresentar. Meu nome é Rodolfo, mas muitos me conhecem como King. Nesse momento você provavelmente está se perguntando o porquê de um outro cara estar narrando o vídeo. Acertei. Pois bem, recentemente um canal pequeno que não chega a ter 30 inscritos, entrevistou o líder do Nerd Squad, o famoso Bernardo Chupetão. Sim, isso mesmo que você ouviu. Mas continuando, o vídeo por si só é um show de horrores, e qualquer pessoa com um conhecimento básico sobre a obra abordada no vídeo é capaz de concluir que o entrevistado possui um conhecimento medíocre sobre a mesma. Como você deve ter percebido, não tolero inverdades, e é exatamente por isso que tive o prazer de fazer o roteiro desse vídeo. Enfim, como não gosto de ficar enrolando, vou direto ao ponto. A obra abordada no vídeo é Dragon Ball, e esse mesmo vídeo é dividido em alguns tópicos, sendo eles: poder, força, resistência e velocidade. O vídeo começa de uma forma bem gay, onde Daniel Leite de Macho, que é o entrevistador, diz em alto e bom som que Bernardo Chupetão é uma pessoa muito especial para ele, ou seja, no sentido afetivo, enquanto que para outros, Chupetão também é especial, não afetivamente, mas como uma pessoa com sérios problemas mentais. Antes de demistificar os mitos ditos na entrevista, deixo claro que, por se tratar de um vídeo longo, somente algumas partes do vídeo original serão apresentadas nesse vídeo, ou seja, as partes mais relevantes que embasam a opinião de Bernardo Chupetão. E depois disso, o Goku ainda enfrentou o Rito, que é até então mais forte do que o próprio Goku, enfrentou o Black e enfrentou o Zamasu, sendo que ambos estavam num nível equiparado ao do Goku. E isso não voltou a acontecer. As tais ondas de choque que destruiriam o universo. Aquilo só aconteceu quando Kis divinos se colidiram. E para mim a maior prova disso é a própria desculpa que deram quando o universo não foi destruído. Ou seja, falaram que o Goku alinhou o golpe perfeitamente com o de Bills. Uma contradição logo no começo desse argumento. Em um momento ele afirma que a colisão entre Kis divinos provocaria todo aquele efeito que ocorreu no episódio 12. Ele acaba dando um tiro no pé, pois Goku já lutou contra outros seres que possuíam Ki divino e nem por isso o universo entrou em colapso. E a explicação para isso é bastante simples. Chegaremos lá conforme eu for explicando o que de fato ocasionaria a destruição do universo. No episódio 12, Dai Kaioshin afirma que se a luta se intensificar, o universo acabaria entrando em colapso cedo ou tarde. Observe as imagens. Kibitoshin curioso pergunta: quantos impactos o universo ainda consegue aguentar? Dai Kaioshin, prevendo o pior, diz que dificilmente passaria de 2. Logo depois, Kibitoshin se assusta, e nisso Dai Kaioshin responde mais uma vez dizendo que o universo aguentaria as 3 impactos. Observe. Alguns segundos depois disso, algo surpreendente acontece. Como diz a imagem, percebendo isso, Kibitoshin pergunta o que estava acontecendo. Observe. Feita a pergunta, Dai Kaioshin responde: Goku está usando a mesma força que Bills, fez seu punho se chocar no mesmo ângulo do punho do Deus da Destruição. Com isso o golpe foi anulado. E ao contrário do que Bernardo Chupetão afirmou, isso não é uma desculpa, é um fato que pode ser comprovado no episódio. A imagem não mente. Continuando. Nessa imagem, Goku esclarece que está se aperfeiçoando, ou seja, algo inesperado tanto para Bills quanto para Dai Kaioshin. 9. Um pouco depois dessa cena ocorre a terceira colisão. Goku contra-ataca uma bola de energia de Bills usando um Kamehameha. Nisso as ondas começam novamente a aparecer. 10. Entre o final do episódio 12 e o começo do episódio 13, pouco depois das energias se chocarem, ocorre um clarão. Todos pensam que é o fim. Kibitoshin, se cagando nas calças, abre os olhos e estranha o fato do universo ainda continuar intacto.
11. Daikaioshin responde à dúvida de seu pupilo. E de forma mítica, comprova que o seu palpite sobre o universo aguentar 3 golpes estava correto. O universo passaria a entrar em colapso na terceira colisão. 12. O velho explica que o choque entre os poderes de Bios resultou naquele clarão. Aquele que pode ser visto no final do episódio. 13. Uma energia super densa foi criada quando os poderes de ambos se chocaram. Isso foi resultado de toda essa colisão. Observem a minha imagem número 15 e 16. Daikaioshin finaliza dizendo que seria o fim de tudo, caso a energia se rompesse. Agora a imagem 16 e 17. Como vocês podem ver, nada justifica essa insanidade que divino que o Bernardo tanto afirma. Então, isso por si só não fala nada sobre o poder de nenhum dos dois. Agora, sobre o poder do Goku, eu gosto de argumentar sobre o poder dele baseado numa coisa que aparece na saga de Majin Buu. No episódio 223, o Babidi, ele pede pro um capanga dele buscar uma máquina de medir energia, porque o Goku virou Super Saiyajin na luta contra o Yakon. E aí quando ele vai medir a energia do Goku, ele diz assim: nossa, ele tem 3.000 Kiris. E nesse momento o Daburá fala assim: nossa, mas 300 Kiris já são suficientes para destruir um planeta. Bom, qual é a conclusão que a gente chega? Que o Goku em Super Saiyajin 1 destrói 10 planetas. Então, em Super Saiyajin 3, ele destruiria 80 planetas. 2. Errou novamente Chupetão. No mangá, não existe nenhuma menção sobre a quantidade de Kirin necessária para se destruir um planeta. Ou seja, isso de 300 Kirin não existe no mangá. Portanto, não adianta ficar fazendo fancalk como uma informação que nem é canônica. Deixarei os kanji na tradução. Qualquer dúvida, confira o capítulo 451 em português. Dando prosseguimento. Chupetão afirma que Goku Super Saiyajin 3 só possui poder para destruir 800 planetas, ou seja, praticamente Chupetão afirma que Goku Super Saiyajin 3 é inferior a Cell. Vale lembrar que Cell é muito mais fraco que Goku no seu estado de Super Saiyajin 3, e mesmo assim possuía um poder gigantesco, capaz de destruir todo um sistema solar, o que por si só já é algo absurdamente superior a destruir 800 planetinhas como a Terra. Eu iria comparar o Super Saiyajin 4 com o Super Saiyajin azul. Só que para isso, como não tem exatamente como comparar, porque o próprio Dragon Ball GT não ajuda muito nisso, eu precisei buscar uma forma em que as duas formas se coloquem na mesma mídia, né? Foi então que eu busquei o próprio game, o Dragon Ball Xenoverse. Você pegar o gráfico de hexágono do Dragon Ball Xenoverse, se você quiser depois até te mostro a imagem. 222 do Azoudos ao dos Aldoudos a do Azodoa. O Manezão usou o jogo como argumento kkkk causa usa tu mijando de rir pqp. Né? Porque muita gente fala assim: ah, o Gohan deu um soco na barriga do Cell que tem resistência planetária, que eles chamam, né? Eles gostam de falar esses termos, resistência planetária, quando isso sequer existe, isso nem é um termo científico. E desde quando precisa ser um termo científico para ser usado em um anime seu animal? Bernardo Chupetão, usamos esse termo para classificar personagens que são capazes de suportar ataques que podem destruir um planeta. Será que você não é capaz de compreender isso? Jumento. Isso. Agora, quanto a resistir explosões, resistir a grandes rajadas de energia,
Tem aquela cena que o Freeza destrói o planeta e o Vegeta morre. Não creio que o Vegeta tenha sido morto pelo vácuo do espaço, até porque no próprio Dragon Ball Super, na saga do Zamasu, tem uma cena que o Whis, ele tá voando com o Goku e com o Bills. Do nada o Whis para e o Goku ele continua, sabe? Como se ele estivesse num ônibus em movimento e o ônibus parasse do nada. Aí ele continua assim, ele é submetido ao vácuo do espaço e não acontece nada com ele. É claro que se ele fosse exposto há muito tempo, ele acabaria morrendo pela falta de oxigênio. Só que a ausência de pressão atmosférica não causou nada ao Goku. Então, o Goku ele sobrevive ao vácuo do espaço, mas não sobrevive sem oxigênio. Dito isso, creio eu que o que matou o Vegeta foi a explosão da Terra. Agora, não é porque a Terra explodiu que a explosão em si foi a explosão mínima necessária para destruir. Não existe nenhuma menção no anime de que Vegeta morreu, apenas podemos supor que ele morreu. O mesmo não é capaz de sobreviver onde não exista oxigênio. Lembrando que a intenção de Freeza foi a mesma que em Namekusei. Vendo que havia subestimado o inimigo, seu único refúgio era destruir o planeta. Isso é comprovado no mangá, quando Freeza afirma que Goku não seria capaz de sobreviver no espaço, ou seja, não faz sentido Freeza afirmar isso se ele tivesse certeza que Goku morreria na explosão em si. Também não faz sentido você afirmar que Vegeta não tinha resistência para sobreviver à explosão, visto que até mesmo Freeza, enfraquecido e quase sem força, sobreviveu à explosão. Reparem na minha segunda e terceira imagem. E não me venha dizer que é por causa da pele de Freeza, pois isso não faz o menor sentido, afinal Freeza resistiu à explosão de Namekusei, porém não foi capaz de resistir aos cortes da espada de Trunks. 4. Lembrando que Goku se defendeu dessa mesma espada usando um dedo, que claramente estava energizado com seu Ki. 5. Quanto à cena que você citou de Dragon Ball Super, logo depois que Goku é exposto ao espaço, Whis imediatamente usa uma bolha de proteção. Lembrando que Goku mal chegou a ser exposto por 2 segundos, obviamente que tal exposição não faria efeito algum em seu corpo, visto que uma pessoa comum quando exposta ao espaço é capaz de ficar consciente por pelo menos 15 segundos. Eu creio que a resistência do Goku em Super Saiyajin Azul não tem nada de diferente em relação à resistência dele em forma base. Está comprovado que você não sabe o básico sobre Dragon Ball. Existe sim diferença na resistência do Goku Super Saiyajin Azul quando comparado ao Goku em sua forma base. Não é necessário que o personagem envolva o seu corpo com uma barreira de Ki. Um exemplo disso é quando Vegeta pediu a Kuririn que o atacasse. Kuririn então responde que seu ataque não faria efeito em Vegeta, pois Vegeta estava em outro nível. Percebendo isso, Vegeta avisa que reduziria o seu Ki para que Kuririn pudesse fazer algum efeito quando atacasse. Com isso Vegeta iria se ferir e poderia ser curado por Denji para que por fim tivesse um Zenkai. Um ataque que pode destruir a Terra. Na minha humilde opinião, não. Eu falo isso baseado em 2 fatos. Primeiro foi na própria saga do Majin Buu, quando o Kid Buu fez uma bola de energia gigante assim, e o Goku ele fala assim: não podemos rebatê-la e nós vamos morrer se formos atingidos. Então isso leva a crer o quê? Que um ataque que destrói a Terra mataria o Goku se ele fosse atingido. Além do Azuei, se liga. Bernardo Chupetão, você não se cansa de falar merda pelo jeito. Primeiro vem os fatos, depois vem a sua bosta de opinião. Sua opinião tem tanta relevância quanto uma bosta boiando no vaso.
Realmente seu conhecimento sobre Dragon Ball é medíocre. Tanto Vegeta quanto Goku já demonstraram capacidade de sobreviver a um ataque que poderia destruir a Terra, e tudo isso na forma base durante a saga Saiyajin. Durante a luta contra Goku, Vegeta fica furioso e ameaça destruir todo o planeta com seu ataque. Nisso ele avisa Goku que mesmo se ele sobrevivesse, o planeta que ele tanto amava iria pelos ares. Goku sem escapatória revida o ataque de Vegeta com um Kamehameha seguido de um quádruplo Kaioken. Nisso Vegeta é atingido por um ataque muito mais poderoso do que o usado para destruir a Terra. Observe minha segunda e terceira imagem. Na mesma saga existe um fato que reforça isso que estou dizendo. No seu último dia de treinamento com o Sr. Kaio, o mesmo alerta a Goku que a Genkidama pode ser muito perigosa, pois além de absorver a energia da natureza também podia absorver a energia do Sol. Não é necessário dar mais explicações sobre isso. Além de Vegeta ter aguentando um ataque muito mais poderoso que o seu, no qual já poderia destruir a Terra, ele ainda aguentou uma Genkidama que poderia colocar em risco todo o planeta Terra. Observe a quarta imagem. Voltando ao Kid Buu. Em nenhum momento o Goku afirma que iriam morrer se fossem atingidos. Lembrando que Vegeta já havia rebatido um poder que destruiria a Terra. Após isso, Kid Buu lança um poder muito mais poderoso, no qual nem Goku nem Vegeta eram capazes de rebater. Se existe algo que foi destruído, foi o seu cérebro Bernardo Chupetão. Agora a imagem 5 e 6 para refutar essa frutinha. Energia equivalente a 50 megatons, ou seja, o soco do Goku aí, como Super Saiyajin 3, não chega nem a 1 megaton, não chega nem a meio megaton. O soco do Goku ali é mais fraco do que a explosão de uma bomba nuclear. Mais fraco. E aí, se você multiplica esse valor por 10 para chegar na forma do Super Saiyajin 4, a gente chega à conclusão que nem em Super Saiyajin 4 os seus socos equivalem a explosões de bombas nucleares. KKKKKKKKKKKK. Essa é a maior merda que você já disse até agora. Se a força do soco do Goku é inferior a uma bomba atômica, como você explica o fato do Dai Kaioshin estar se cagando enquanto os punhos de Goku e Bills se chocavam? O velho deixa claro que se aquilo continuasse o universo acabaria entrando em colapso. Você vai me dizer que algo inferior a uma bomba atômica que se choca com algo com força igual é suficiente para colocar o universo em risco? Antes que você venha diminuir, até o momento, a preocupação do Dai Kaioshin era se o universo conseguiria resistir diante dos socos de Bills e Goku que se chocavam um contra o outro. Você tem merda na cabeça. Que o pessoal não gosta muito, mas na minha opinião é desculpa esfarrapada deles. E o outro que é o tiro de misericórdia. No episódio 240, o Goku ele vê o céu escurecendo e aí ele pensa, ixi, chamaram o Shenlong. Eu preciso impedir porque eu preciso do Shenlong. Então ele usa o teletransporte. Só que para ele usar o teletransporte ele tem que se concentrar e achar o Ki de uma pessoa que esteja no local. Ele acaba demorando para achar o Ki da Bulma, porque a Bulma tem um Ki muito baixo. Mas peraí, vamos dar o benefício da dúvida e supor que ele tem a velocidade da luz. Com a velocidade da luz, o Goku poderia dar 7 voltas e meia ao redor da Terra em apenas 1 segundo. E fazendo uma regra de 3 simples, se a velocidade da luz é 300 mil km por segundo, então com 40 mil km por segundo, ele daria uma volta na Terra em apenas 1 segundo. E com a metade disso, né, com 20 mil km por segundo, ele daria meia volta na Terra em apenas 1 segundo. KKKKKKKK.
É como eu disse. A mesma merda de sempre. Falou e no fim como sempre não provou bosta nenhuma. Bernardo Chupetão, entenda uma coisa. Kuririn afirmar que vai buscar a todos não significa que ele sabe a localização de todos. Você fez uma comparação bastante burra, não sei se sabe ou ignora, mas Kuririn tem diversos recursos à sua disposição, seja a velocidade, capacidade de voo e até mesmo a capacidade de sentir o que de outras pessoas à distância. Ou seja, nem Goku e nem Kuririn sabiam a localização de Bulma. Goku só foi encontrá-la quando sentiu o seu ki. Andaram colocando crack na sua tigelinha de alfafa? Tanto Kuririn como qualquer outra pessoa poderiam percorrer um trajeto de 4.000 quilômetros em tão pouco tempo, mas para isso seria necessário localizar o alvo, que no caso era Bulma e companhia. Goku no clássico já tinha a velocidade de um raio. 300 km por segundo é a média do raio. O raio mais rápido registrado já chegou a 1980 km por segundo. Continuando, não seria problema pro Goku percorrer uma distância, 4.000 km, cuja qual poderia ser percorrida pela sua mesma versão clássica em apenas alguns segundos. Sua burrice não deriva apenas da sua falta de informação, mas também é resultado do seu convívio com pessoas tão ignorantes quanto você. Eu não deveria, mas farei o favor a você de explicar o motivo do Goku ter recorrido ao teletransporte. Primeiro de tudo, caro jumento ambulante comedor de alfafa, o fato de Goku ter recorrido ao teletransporte não condiz com esse seu achismo estúpido de que ele não teria velocidade para chegar a tempo. Vou tentar ser breve. Senhor Kaio alerta Goku, diz a Goku para que o mesmo parasse de gastar energia, pois isso faria seu tempo na Terra diminuir. Goku recorre ao teletransporte, pois é um recurso próprio dele, que não consome tanta energia. Já voar em altas velocidades consome bastante energia. Tem a velocidade de 10.000 km por segundo. Isso quer dizer que como Super Saiyajin azul, ele possa ter a velocidade da luz? Insisto, não. Mas eu nem vou usar o próprio Goku agora como referência. Eu vou usar o cara que mais deu trabalho pro Goku até agora, Zamasu. O episódio que antecede a fusão do Zamasu com o Black, a Mai sobe um edifício assim e olha através de um binóculo o Zamasu se aproximando de onde a Bulma, o Trunks e ela estavam. Aí deu tempo da Mai descer do edifício, falar com o Trunks, deu tempo do Trunks aprender uma fuba através de um vídeo que está no celular da Bulma, deu tempo da Bulma conversar com eles, para só assim o Zamasu chegar. Assim, só depois desse tempo todo que o Zamasu chegou. E aí, vai dizer que o Zamasu é bem mais lento do que o Goku? Desculpa, não é. Não é, porque o Zamasu deu um trabalhaço pro Goku. Ele não daria esse trabalho todo se ele fosse muito inferior ao... Ou alguém consegue falar só bosta. Seria um argumento aceitável se Bulma, Trunks e Mai não estivessem se escondendo. Zamasu não sabia o local exato onde eles estavam escondidos, tanto é que Zamasu está caminhando aos destroços e só então Bulma decide ir em sua direção. Isso deixa claro que ele não sabia onde eles estavam, pois caso o mesmo soubesse, teria ido de imediato ao barracão deles. Você não questiona Bernardo, você defeca, e o Daniel Bumbum Guloso aceita tudo numa boa. Enfim, mais um argumento lixo refutado. Técnica do salto do tempo. Quando o Rei da Galáxia e o próprio Whis explicaram sobre o salto do tempo, eu já fiquei com uma pulga atrás da orelha. Porque ele falou que o salto do tempo pararia o tempo por 1/10 de segundo. Só que 1/10 de segundo é muito tempo para alguém que tem essa velocidade toda. É muito tempo. Então eu pensei, porra, mas só 1/10 de segundo? Quer dizer, tudo isso
tudo isso de tempo, na verdade, porque se o Rito tivesse a velocidade da luz, o salto do tempo poderia parar o tempo em um décimo de milésimo de segundo. Ou seja, um segundo dividido por 10.000. Que ainda seria tempo pra caralho. Um décimo de segundo, alguém que tem velocidade da luz percorre 30.000 quilômetros. 30.000 quilômetros. Para você ter ideia, a circunferência da Terra tem 40.000 quilômetros. 30.000 quilômetros é coisa pra caralho. É muita coisa. Isso assim, para se percorrer em um décimo de segundo. Então assim, supondo que o Rito seja um cara muito alto, o que não é lá essas coisas, né? Porque assim, o Goku é relativamente baixo, ele tem, se eu não me engano, 75 de altura. E o Rito é um tanto assim mais alto do que o Goku. Vamos supor que o Rito seja um cara muito alto e que ele tem um braço absurdo de 2 metros de comprimento. Vamos lá, o Rito parou o tempo por um décimo de segundo, deu um soco no Goku, só que o Goku se antecipou ao movimento do Rito, e no último décimo de segundo, o que ele fez? Ele entrou em... Chega, tudo tem limite. Até mesmo ter paciência necessária para ouvir suas merdas. Esse argumento por si só é bastante inconsistente, e eu vou mostrar o porquê. Primeiro, Rito não tinha a intenção de matar o Goku, pois de acordo com as regras do torneio, toda morte acarretaria em desclassificação. Segundo, Rito não necessita efetuar milhões de golpes. Ele é um assassino, e sempre precisou de um único golpe certeiro para derrubar suas vítimas. Se apenas alguns ataques nos pontos vitais já estava sendo bem sofrido para Goku e Vegeta, imagine então milhões? Obviamente isso acarretaria na morte deles. Terceiro, se seguirmos a lógica desse argumento burro, o Rito, quando estendesse o seu salto no tempo para um segundo, ele ficaria 10 vezes mais lento do que quando seu salto no tempo se limitava somente a um décimo de segundo. Ou seja, com o salto do tempo estendido para um segundo, de acordo com esse argumento burro, Rito não chegaria a ter nem o dobro da velocidade de Usain Bolt, que é o homem mais rápido do mundo atualmente. Quarto, no anime é possível ver que, conforme Goku evoluía, Rito precisava evoluir para estender a vantagem de tempo sobre ele. Observe a imagem. Quinto, conforme Goku se aproximava do poder de Rito, menor era o efeito da técnica sobre ele. Ou seja, conforme a diferença de poder diminuía entre os dois, a diferença de tempo em que a pessoa ficaria temporariamente congelada pela técnica também seria menor. Para burlar a técnica completamente, é necessário elevar o poder a um nível além do poder do usuário da técnica. Que é evidente, eles só ultrapassam a velocidade da luz mediante recursos. E esses recursos nunca são atributos próprios. É sempre uma nave ou um poder de um artefato, alguma coisa assim. Nunca é com velocidade natural. Bernardo Chupetão bosteja mais que tá engraçado. Eu estou começando a suspeitar que você tem dissonância cognitiva. Como podemos ver na primeira cena, o Bios está em um planeta diferente da segunda cena. Bios havia dado 3 minutos para o Anjo Viz. Alguns segundos antes do Anjo Viz chegar ao planeta, o Anjo diz que ainda restavam 2 minutos. Ele passa um tempo com o monstro e o Anjo informa que ainda restam 40 segundos. Nessa hora o Bios aparece dizendo que o tempo já atingiu o limite. O tempo que Viz ficou no planeta antes do Bios aparecer foi 1 minuto e 20 segundos. Como podem ver pelas imagens, quando ainda restavam 2 minutos o Bios ainda estava em um planeta diferente, e desde esse tempo só se passou 1 minuto e 20 segundos, este é o máximo de tempo que pode ser considerado que o Bios demorou para chegar ao planeta.
O planeta mais próximo da Terra é Vênus. A distância que os dois ficam um do outro oscila, mas a menor distância entre os dois é de 40,2 milhões de quilômetros. A luz levaria 134 segundos para percorrer esta distância. Se os dois planetas desta imagem tivessem essa mesma distância, o BIOS teria sido 1,6 vezes mais rápido que a luz. Como você pôde ver, caro Bernardo Chupetão, e sem esquecer de Renatinha Rabo Quente e as outras putinhas do Merda Squad, a velocidade da luz em Dragon Ball é um fato. Diferente de você, Bernardo Chupetão, não preciso recorrer a fanquotes contraditórios. Me baseio somente nos feitos e citações que são apresentados no anime. Qualquer coisa além disso já é achismo. E uma última coisa, não tenho nenhum interesse nesse seu hospício que você chama de grupo. Quero distância desse chiqueiro. Você deve sonhar comigo toda noite, pois todos os dias está sempre chamando pelo meu nome. Todos os dias está afirmando que sou o responsável pela zona que é o seu grupo. Todos os dias afirma que pessoas que discordam de você têm ligação comigo. Praticamente você acredita em uma teoria da conspiração, acredita que eu e todo o resto do meu grupo está conspirando contra o seu chiqueiro. Aliás, fiquei somente por 2 dias nesse câncer, e foi o suficiente para comprovar que você tem posturas ditatoriais, ao ponto de chegar a banir pessoas pelo simples fato de discordar de você ou até mesmo questionarem se você tem algum conhecimento básico sobre a obra. Enfim, obrigado a todos que assistiram o vídeo. E o choro é livre para Bernardo Chupetão e suas putinhas do Merda Squad. Deixem um joinha e se inscreva no canal. Até a próxima.